Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV Eng Plus. Com mais de 36 anos de atuação na Polícia Militar de Santa Catarina, assumiu o comando da 6ª Região da PM em setembro de 2016. É um especialista em segurança e ações policiais. Por conta do trabalho realizado, começou a ser ventilado como possível candidato nas próximas eleições aqui em Criciúma. Coronel Cosme Manique Barreto, direto ao ponto, existe a possibilidade de o senhor disputar a eleição de 2020 em Criciúma? Bem, sonhos existem. A gente já sonhou um dia, de repente, sair candidato a deputado estadual, né? Não, no momento não houve um apoio devido até para o próprio sonho, né? Mas se houver realmente um apoio, né, de alguma entidade política e que tenha uma estrutura que possa ter, conseguir essa densidade e um trabalho efetivo, há possibilidade sim, né? Estou fechando o meu tempo na Polícia Militar, 36 anos, como você falaste, né? E todo comandante, né, ele é oficial de polícia que comanda unidades do tamanho, né, como cidade de Criciúma, como também já comandei Chapecó, e a gente conseguiu liderar pessoas, né? Então um oficial de polícia tem que ser um gestor público e gestor de pessoas, né? E para ser um prefeito, principalmente, né, a pessoa tem que ser um grande gestor, né? E essa formação ao longo da carreira policial militar, para quem assumiu vários comandos, né, essa é uma formação nata que ele tem que ter, né? Saber gerir pessoas, saber gerir o bem público que está à sua disposição e ter pensamentos, ideias, formação e saber também aglutinar as pessoas e aglutinar as ideias e experiências até de outros ambientes e colocar em prática dentro do local, da cidade, da região que ele está comandando, com a finalidade de diminuição né, de ocorrências, né? Ações preventivas. Muitas vezes as pessoas criticam a ação da polícia no trânsito, mas é uma ação extremamente preventiva. Vários policiais militares às vezes não veem isso e abdicam dessa ação extremamente preventiva e a gente vê resultados negativos a partir dessa não visão no policial militar. Então, os oficiais que ao longo da sua vida comandando, conseguiram ter essas visões, ter essas ideias, saber aplicar experiências de outros locais ou criar ideias novas de policiamento, são grandes gestores, né? E têm habilidade, eu acredito que vão ter uma habilidade muito boa também de uma gestão pública de um município. A gente vê, por exemplo, delegados concorrendo. A gente tem o delegado Maurício Skudilark, que é policial civil e é da Polícia Civil e é deputado. Aqui na região, o delegado Ulisses Gabriel concorreu a deputado. O delegado Jorge Có é prefeito de Orleans. O nosso governador do estado hoje é um bombeiro. Falta o que na Polícia Militar para ela ter o seu representante lá também no meio político? Bom, pela história que a gente ouviu falar dessa última campanha, faltou, vamos dizer uma palavra que até pode ser uma ofensa dentro do meio, faltou coragem. Pode ter sido isso. Faltou coragem, né? A gente sabe que vários foram convidados para concorrer ao governo do estado, e que não viram o momento, né? O momento político, né? É lógico. Dificilmente alguém possa dizer que esse momento político dentro de Santa Catarina tinha visto esse momento. Eu duvido também de uma pessoa, né, que possa ver essa situação política que houve, mas no fundo faltou coragem para alguns que foram realmente convidados, né, e que no final, pela história que tem, o Moisés foi meio que puxado pelo seu amigo de longa data, né, que era o presidente do PSL no momento, que até concorreu para senador, né, e que hoje está lá um governador. Eu acredito, pelo conhecimento que eu tenho dele, né, pela sua capacidade gerencial, pela sua capacidade intelectual, vai ser um grande governador de Santa Catarina. O senhor tem filiação partidária? Não.
tem simpatia por qual sigla? Olha, como já dizem vários pensadores, todo jovem que tem 17, 18 anos, ele tem uma visão muitas vezes de esquerda. E depois dos 30, 40, que ele começa a conhecer realmente a vida, ele vê que aquilo lá é totalmente fora de um contexto natural da própria humanidade, na minha visão. Eu, dentro dessas visões que são colocadas, dentro das linhas hoje que são colocadas, eu sou uma pessoa com um pensamento de direita. Na realidade, eu vejo que a humanidade caminha dessa maneira. Os melhores, os mais capacitados, vão se colocar numa situação. Quantas pessoas se formaram em jornalismo e quantas pessoas são o Nicola Martins fazendo a apresentação de um programa? Poucas. Quantas pessoas tiveram sucesso na vida militar? Chegaram a general ou conseguiram se destacar em grandes batalhas? Poucos. Então, assim, a humanidade caminha assim, e as pessoas têm que saber que em cada local, em cada momento histórico, vai ter uma situação que você aproveita ou não, se você souber, e as suas capacidades, se você estiver no momento correto, você vai conseguir chegar lá, Nem todos vão ser ricos, milionários, Quantas pessoas viram lá na década de 60 que se instalasse uma loja bonita, tipo um supermercado Angeloni, como um supermercado Giasse, seria o boom que teve posteriormente. Eu, em 1983, fui fazer o curso de oficial da Polícia Militar em Florianópolis. Chegando lá, não existia nenhuma loja, nenhum supermercado na realidade lá. Existiam pequenas lojinhas, quase vendas, Aí foi construído lá na Rio Branco até em 84, acho que foi inaugurado, e a gente, nos finais de semana, ia lá comprar no Mercado Angeloni, que para nós aqui em Criciúma já era uma realidade, mas em Floripa não era essa realidade. Então, essa visão que poucas pessoas têm, e quantas pessoas no mundo e no Brasil têm mercados? Não, poucas pessoas conseguem ter sucesso. Então, essa visão eu tenho. Então, assim, isso é próprio da humanidade. Ninguém vai ser igual ao outro. E nós não podemos ter uma sociedade igual. Nós temos que ter uma sociedade justa, Cada qual no seu extrato social, no seu ambiente social. O senhor se considera um bolsonarista? Eu comungo várias ideias dele. Comungo, Sou a favor da arma. Sou a favor de um endurecimento penal muito maior. Sou a favor da menoridade, diminuição da menoridade. Eu vejo que tem crimes que independem da idade. Tem que ter uma punição eficaz, eficiente e eficaz. Há poucos dias, numa conversa de grupo familiar, um familiar aí que enveredou pelo mundo do crime, ele disse: se lá aos 13 anos, quando eu cometi minha primeira infração, eu tivesse pegado 3, 4 meses de cadeia, de repente hoje eu não seria o que sou. Então, assim, a punição tem que ter. É próprio da natureza, É próprio da natureza, não só a natureza, mesmo da natureza. Quem comete erros vai ter uma punição. E erros sociais, como a gente passa a mão na cabeça, graves penalidades, um jovem de 17 anos, 11 meses, 29 dias que comete homicídio, vai cumprir uma pena e depois não vai ter mais nada, uma pena de 3 anos no máximo, depois não vai ter mais nada. É uma piada no Brasil, é uma piada. Então, nós vemos formações de grandes conglomerados mafiosos, as facções brasileiras, dominando o mundo da droga, dominando a América Latina praticamente, o mundo criminal da América Latina, do sul da América Latina, o eixo de produção de maconha e coca. Então, é muito mimimi, muito passar a mão na cabeça de quem não deveria estar aqui, não deveria estar no meio da nossa sociedade.
O senhor comentou sobre a posse e o porte de armas. Qual é a visão do senhor em relação a essa pauta? Eu nasci no São Bento Baixo. Eu nasci na colônia. Quando era guri, eu ia na casa de vários amigos, né? Meu pai, parentes, tios, conhecidos. Todos eles, ao entrar na cozinha, sobre o fogão a lenha, tinham uma espingarda e uma cartucheira. Toda ela carregada com armas, algumas até com um pouco de sal junto. Sem munição, mas sal. E ninguém se matava. Ninguém ficava dando tiro ao léu. Né? Agora, ninguém ia roubar. Porque sabia que as pessoas tinham armas. E essa é a realidade nossa. Hoje fazem um auê quando ocorre um fato. Houve agora, né? No Brasil, o cara entrou lá, matou com arma de fogo. Houve em Minas, 2, 3 anos atrás, o cara pegou gasolina e tocou fogo numa creche. Agora, no Japão, 2, 3 dias atrás, o cara entrou num asilo de idosos, de pessoas deficientes, e executou 19 pessoas, se eu não me engano, com uma faca. Então, assim, a arma para matar, ela é feita do momento. É aquilo que a pessoa consegue. Né? Então, assim, não é esses fatos que fazem que os Estados Unidos seja o país mais violento do mundo, não é? Estados Unidos tem 17 mil mortes num ano com 350 milhões de habitantes. O Brasil, com 200, tem quase 70. E com arma proibida, arma legal proibida, mas ninguém proíbe a arma ilegal. Qual a fiscalização no território brasileiro de armas ilegais? Proibindo o contrabando. Nós temos as nossas fronteiras totalmente abertas. Nós temos os nossos portos, os nossos aeroportos com fiscalização mínima. Né? Então, assim, fazer essa pandemia pela arma de fogo é uma palhaçada. É deixar você, as pessoas que estão aqui, pessoas de bem, desamparadas sem uma proteção, de livre-arbítrio. Você pode ou não querer ter uma arma legal. Essa é a conclusão minha. Vamos para o nosso intervalo do Direto ao Ponto e logo voltamos com o Coronel Cosme Manique Barreto. A vida é feita de experiência. A gente se torna a soma de tudo o que vivemos, o resultado final das nossas experiências. O que a gente escolhe nos conta um pouco do que vamos ser amanhã. Comece a construir o seu futuro profissional com a experiência de estudar em uma grande universidade. A Unesc está entre as melhores universidades não estatais do país. É destaque em pesquisa e internacionalização. São quase 50 acordos com instituições de 19 países, onde você pode ampliar seus conhecimentos e viver novas experiências. A Unesc oferece o que há de melhor em uma universidade. É uma instituição comunitária, forma pessoas, produz conhecimento e presta serviços importantes à população da região e empresas de todo o país. Mas na Unesc, as pessoas vivem algo maior que experiências práticas ou teóricas. Descobrem como unir conhecimento técnico e cuidado, pesquisa e carinho. Conseguem misturar sonhos e realidade, equilibrando razão e emoção, lado direito e esquerdo do cérebro. Viva uma experiência acadêmica única. Venha para o Unesc, há 50 anos promovendo a experiência de valorizar as pessoas. Voltamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o comandante da 6ª Região de Polícia Militar, Coronel Cosme Manique Barreto. Coronel, a gente está em meio à polêmica do colégio militar, colégio cívico militar, várias formas já foi dito aqui em Criciúma. O senhor defende qual local e o senhor não acha que a gente errou na forma de conduzir esse processo? Bom, o local vai ser o local onde tiver uma escola que esteja praticamente fechando.
Essa é a minha solicitação, né? A Gered me apresente uma escola, não, aqui possivelmente o ano que vem vai ser fechada. Esse é o ponto, né? É lógico, se fosse próximo da nossa instituição, do quartel, do 9º Batalhão, melhor ainda. Mas se não tiver, não tem problema nenhum, né? Para um colégio policial militar, uma extensão do Feliciano Nunes Pires de Florianópolis. Mas também, eu vejo também que uma disciplina militarizada, ou uma disciplina mais próxima daquilo que a gente prega dentro de um quartel, é muito bom, não só naquela, como em todas as outras escolas, né? A gente percebe que uma das grandes falhas que se tem, na minha visão, dentro de educação, é a progressão automática, né? A escalada, ela tem que ter a dificuldade para que cada um tenha, né? Alguém tem mais capacidade desde pequeno de aprendizagem, vai conseguir subir mais rapidamente aquela escadaria. O outro tem que ser mais demorado um pouco a sua preparação. Como também eu vejo que a própria formação, e isso é um pensamento que todo administrador público tem que ter, é uma formação das pessoas para ir para o mundo real, para ir para a rua. Qual a empresa que contrata um jovem formado no antigo 2º grau? Qual a preparação que esse jovem tem para atividades profissionais? Normalmente zero, a não ser aqueles que passam por uma escola técnica, né? E nisso nós temos, na cidade de Criciúma, nós temos alguns projetos excepcionais, né? Tipo o Bairro da Juventude, tipo a SATIC, né? Agora ela mais elitizada, até porque a produção do carvão baixou muito, mas no passado era excepcional, né? Todo filho de mineiro passava por ali, e a gente vê hoje a cidade também nesse tamanho que ela é, graças a toda essa estrutura que teve de formação profissional de pessoas. As primeiras reações, tanto na ideia do Heriberto Wilson ou do Rubens de Arruda Ramos, não foram positivas. O senhor não acha que houve um erro estratégico na forma de conduzir o processo nesse momento? Não foram positivas para quem? Foi feito uma conversa com os pais, com a comunidade que cerca, com os pais que cercam esse ambiente escolar, que os filhos estão no ambiente escolar, né? A opinião lá colocada é dos pais, dos alunos ou de um ou outro professor com uma visão totalmente diferente do ensino militar e que faz essa pregação, faz essa grande manifestação. No Brasil, a gente infelizmente vê que uma ou duas pessoas, por terem coragem às vezes de falar, e por isso hoje o nosso presidente é o Bolsonaro, porque ele teve coragem de falar, coragem de ir na mídia, coragem de dizer tudo aquilo que ele era contra, dentro da atualidade, é que fazem a opinião de outras pessoas, né? Então, assim, aquilo ali também, eu não acredito que aquilo ali é a ideia do todo. É a ideia única de um ou duas pessoas, de um meio que é extremamente politizado à esquerda. Como o senhor avalia esses 3 primeiros meses do seu companheiro militar Moisés? Olha, muita dificuldade, até por causa que toda a estrutura política, né? Ele é uma pessoa que foi sempre muito apolítica, né? Então, a gente vê que essa pedra tem que ser polida, tem que ser bem quebrada, bem trabalhada, né? Nós temos dentro da Câmara de Deputados um grupo extremamente novo, né? Até o nosso deputado Gessé também nunca foi político, né? Hoje é político, mas nunca foi. Então é uma aprendizagem que vai ter que ter. Mas
administrativamente, eu vejo ele extremamente capacitado. Ele juntou um grupo, apesar de uma crítica que está tendo, mas é lógico, né? O Pinho Moreira, quando foi governador, ele veio buscar pessoas de Criciúma, né? O Colombo, quando foi governador, pegou pessoas de Lages. Então, assim, todo governador pega pessoas do seu meio, que ele conhece, do seu convívio. E o Carlos Moisés, também foi pegar oficiais da Polícia Militar, da Reserva ou da Ativa, que estavam em cargos, desempenhando cargos chaves ou fazendo grandes trabalhos dentro daquilo, né, como que eles têm de formação, né, como o Tenente Coronel Tasca, doutor, né? Então, assim, e desenvolver um trabalho excepcional dentro da Polícia Militar, e que acredito e tenho fé que ao final do governo dele vai ter uma mudança muito grande dentro do Estado. Por exemplo, está se caminhando para papel zero, né? Já na Polícia Militar a gente praticamente zerou. É um ou outro documento que vem de fora que a gente é obrigado a mandar por papel, mas o resto é tudo eletrônico. Assinatura eletrônica, tudo eletrônico. A notificação nossa na rua é eletrônica, né? Praticamente zero de papel. O senhor tem uma postura bastante ativa nas redes sociais. O senhor participa bastante das redes sociais, seu Facebook é bem movimentado. O senhor considera que as redes sociais hoje, elas são aliadas ou rivais da segurança pública? Elas depende a vertente, né? É lógico. Por exemplo, redes de WhatsApp que informam um blitz de trânsito, né? É contra, né? Mas é a maneira de ser usada, né? Então, é a maneira que se é usado que tu pode fazer o bem como pode fazer o mal. Eu costumo fazer algumas leituras, né? Eu gosto de ler o Instituto Gattestone, que dá uma visão mundial. Gosto de ler o Instituto Millennium, von Mises, e às vezes também puxo algumas matérias ali extremamente interessantes, na meu ponto de vista, e coloco no meu Face, como também procuro fazer as minhas críticas da minha visão, né, da minha visão de mundo, né, não posso estar totalmente errado, mas é a minha visão, né, dentro do meu Face, né, ali é o cidadão Cosme Manique Barreto. A 6ª Região divulgou recentemente uma redução considerável de 11% no número de furtos no mês de janeiro e 35% de roubos entre janeiro de 2018 e de 2019. A que isso se deve e quais são os principais pontos críticos hoje na nossa região em relação à segurança? Bem, a gente já há muito tempo trabalha, o Tenente Coronel Fraga também estruturou o 9º Batalhão muito bem. Nós temos excelentes comandantes em Araranguá e Sara, nós temos excelentes comandantes nos destacamentos, nossos sargentos são muito bons. E a gente estabeleceu uma ação preventiva a princípio, né? A gente vai correr atrás do crime posteriormente, mas nossa visão não é só correr atrás do crime. Nós temos desenvolvendo várias ações preventivas, a tal ponto que a cidade de Criciúma é a cidade que faz mais ronda dentro do estado de Santa Catarina nas escolas, né? Nós temos as redes de vizinho com a maior quantidade de rondas residenciais feitas também dentro do estado, né? Na cidade de Criciúma, e a 6ª Região também, por consequência também de todo esse trabalho, né? Então, essa preventividade, esse trabalho antes do fato acontecer, a gente procura trabalhar constantemente ações de trânsito, de abordagem de pessoas e de veículos, porque eu conheço o Nicolas Martins, mas eu não sei qual é a sua ficha criminal. E eu te conheço a partir, né, dessa tua visão dentro, né, que tu começou a aparecer dentro das redes sociais, dentro da imprensa, né? Mas um policial que não te conhece vai te abordar, não sabe quem é o Nicolas Martins, de repente ao ouvir o nome pode ser, mas ele não sabe, então ele vai ter que saber quem é você, vai ter que ter a tua identidade, vai ter que ter a tua carteira, se tu é habilitado, está dirigindo um carro, ver qual a tua vida pregressa, ver o que você tem dentro daquele carro, ver como é que é o teu carro, ver se é roubado ou não é roubado,
né? Ver se é um carro clonado, como existe muito. Eu acho que não passa um dia na semana dentro da 6ª região, são 27 municípios, vai de Lauro Miller até Praia Grande, que não se tenha recuperado um carro clonado. Não é nem roubado, é o carro clonado, né? Então, há uma proliferação muito grande de carros clonados, que são carros roubados em outras regiões, né? Ou às vezes até aqui próximo também, né? Então essa abordagem muito grande cria o receio da circulação do marginal, né? Eu digo assim, a cidade é que nem um ambiente lá na África, lá, onde existem vários animais pastando, né? As zebras, gazelas, né? E estão lá as hienas, os leões rondando para atacar, né? E o marginal é esse, né? Essa hiena lá rondando para atacar. Se não tiver a barreira da polícia, ele vai atacar. Então, quanto mais ação de abordagem, de fiscalização efetiva, não é só ficar parado numa esquina, eu brinco, tipo aqueles bonecos antigos de posto que tinha. Tem que ser efetivo, tem que abordar, tem que incomodar a cidade. E a cidade tem que estar preparada para esse incômodo de ser abordado pelo policial, se ela quer viver num ambiente tranquilo, né? E o marginal, a partir do momento dessas abordagens constantes, ele para de circular. Ele evita a circulação. Porque normalmente, ou ele está com um carro problemático, documentação atrasada, roubado, clonado, ou ele mesmo não tem habilitação, ou ele mesmo está sendo pedido pela justiça. Então, tu evita a circulação do marginal. E é em cima dessa ação preventiva que a gente consegue esses resultados positivos. Coronel, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto, aqui na TV NG Plus. Muito sucesso. Obrigado, estamos à disposição para outras entrevistas e agradeço esse momento da gente poder expor os nossos pensamentos, as nossas ideias para a população criciumense. Hoje conversamos com o Coronel Cosme Manique Barreto, aqui no Direto ao Ponto.